Paz de Jesus, irmãos. Eu, mais uma vez, estou aqui junto com vocês para meditarmos na palavra de Deus. Eu queria falar um assunto complicado. Não para mim. Não porque sou superior, não. É porque é um assunto tão entranhado na cultura religiosa cristã, evangélica, que falar disso é como ser... É como convidar para ser apedrejado. Mas como eu tenho o desejo de ajudar o irmão numa maneira razoável a compreender um pouco mais a graça de Deus, é que eu vou falar sobre isso. Embora eu sei que haverá muita gente combatendo, mas, irmão, antes de combater, pense. Bem, eu já disse isso, eu nasci na igreja batista. Aí um irmão perguntou assim, que batista? Eu falei, bem, naquela época só tinha batista, não tinha outros nomes, eram só batista. Não havia batista A, B, C, não havia renovado, não havia nada, era só batista. E nós éramos batista, e era uma igreja na Vila Nova Conceição, eram de missionários americanos, fundadores inclusive do Palavra da Vida, irmão Haroldo, enfim, ia lá de vez em quando. E era de madeira, muito gostosa, aquela coisa tão agradável, tão abençoadora. Eu fui criado na Igreja Batista e recebi toda a estrutura de pequeno na Igreja Batista, igreja essa que minha irmã Rose me levava. Ainda pequenininho. Me afastei, fui conhecer o outro lado da lua, não é? O lado escuro da lua, e voltei jovem e ingressei então na Igreja Pentecostal e então nas Assembleias de Deus, Ministério do Belém, aonde aprendi maravilhosos ensinamentos, aprendi coisas edificantes e abençoadoras para minha alma. Por isso não há em meu coração nenhuma crítica, absolutamente não. A Igreja Batista ou a Igreja Assembleia de Deus ou a ninguém. Mas há crítica sim, à estrutura religiosa pagã, legalista, diabólica, manipuladora, feticista, falsa, materialista, não é? Sectária. Sim, eu tenho uma postura com relação a isso. Quando eu vejo homens se portando como ungidaços, como se você precisasse deles para que você pudesse ser abençoado por Deus, isso é diabo. Isso é trevas no meio do nosso povo. Eu não estou dizendo que não haja pastor, eu sou um pastor. Se alguém falar, não existe pastor, então vá ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz isso, que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, enfim. Então, se você quiser discutir, discuta com Deus, isso é verdade. Muito bem. Nós, como servos de Deus, temos o privilégio de poder falar o Evangelho, mas também teremos que dar conta dele. Mais cedo ou mais tarde eu terei que dar conta, então é melhor eu ter temor de Deus e não sair daquilo que está escrito. Eu queria ler, queria ler um texto que se encontra em famoso Marcos 9, 29. Eu vou ler só esse versículo. E disse-lhes, esta caça não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Do que eu quero falar? Jejum. O que eu vou dizer talvez não caiba, não seja adequado, mas, parafraseando o apóstolo Paulo, me suporte nessa minha loucura. Eu, quando fui para a igreja pentecostal, eu fui ensinado que eu deveria orar, jejuar e ler a Bíblia. E que o casal oração e jejum, isso havia ensinamentos, mais ensinamentos, era a base absoluta para uma vida com Deus. Então eu comecei a jejuar. E você pode crer se você quiser. Eu fazia jejuns prolongados, isso na década de 70.
E muitas vezes, naquela época não era comum essa coisa de jejum, era no máximo, começava de manhã, meia-noite, 10 da noite, enfim. Mas eu não, eu fazia 3 dias, 5 dias, 10 dias, e cheguei a fazer na minha vida, Deus sabe que é verdade, 2 jejuns prolongados de 50 dias. E a minha experiência com isso foi frustrante e decepcionante. Porque quanto mais eu jejuava, menos eu via coisas que eu esperava que deveriam acontecer, menos percebia a presença de Deus, havia menos graça, tudo menos, tudo menos. Mas era comum, havia um pregador naquela época, que morreu há pouco tempo, que dizia que ele jejuava toda semana, mas ele era como estou hoje, gordo, ele era gordo. Eu achava estranho, como é que um cara que jejua 3 vezes por semana é gordão assim? Mas tudo bem. E era aquela coisa que se eu jejuasse, e se eu orasse muito, então milagres aconteceriam, e vidas se converteriam. E o pior é que eu acreditei nessa mentira. E eu pratiquei tudo isso. E eu vou dizer porque é mentira. E eu sei que eu vou ter um monte de oposição, mas meu objetivo é fazer você pensar. Por que mentira? Porque não existe um ensinamento que mande os discípulos de Jesus jejuarem. Não tem. O que existe é que o nosso Salvador, Yeshua, ou Yahushua, ele não revoga a lei. Então, tudo que a lei praticava, ele não falou, olha, deixa de praticar a lei. Não, ele não falou isso. Mas ele veio trazer as boas novas de salvação. E ele, então, ainda estando com seus discípulos, chamou 2 grupos. Um grupo de 70 e um grupo de 12. Em ambos, em momentos diferentes, ele falou, olha, vocês vão, expulsem os demônios e curem os enfermos. Não houve nenhum ensinamento para que eles jejuassem antes. Mas hoje se diz assim, não, tem casta de demônios, que é o texto aqui, que só sai com jejum e oração. Mas imagine que eles tivessem encontrado esta casta de demônios naqueles dias. E os demônios não saíssem e eles passassem vergonha. Ao voltar, ao reencontrarem Jesus, perguntariam, Jesus, o Senhor nos mandou expulsar demônios e curar os enfermos, a gente foi ali embaixo, entendeu? Lá na Galileia, e olha, nós não vimos, ou lá em cima, na Galileia, e nós não vimos, tivemos problema, nós vimos lá um endemoniado, e ele não foi liberto não, quebrou, foi tudo, e aquela coisa toda. Imagine Jesus dizendo o seguinte, me perdoe, eu esqueci de falar para vocês. Eu esqueci de ensinar a vocês que esta casta só sai com jejum e oração. Um único versículo. Tá bom. Mas você pode usar isso como base para você praticar o jejum. Mas deixa eu fazer uma citação a você. Quando o povo de Israel retornou da Babilônia, então, num certo dia, foram ler, acharam os livros, os pergaminhos, e foram ler os pergaminhos. E, de repente, aquele que estava lendo foi interrompido e falou, o que está acontecendo aqui? Porque estava todo mundo triste, aquela cara horrorosa. E alguém falou, não, é que eles estão sem comer. Então, os irmãos naqueles dias falaram assim, epa, peraí, manda todo mundo embora para casa. E mande eles comerem comidas gordas e bebidas doces. Ei, peraí. Ambos alimentos eram proibidos em Israel. Curiosamente, o sacerdote manda o povo comer comidas gordas e bebidas doces. E falou mais, falou assim, quem tiver, reparta com ele para que todos se alimentem e se revigorem, porque a alegria do Senhor
é a vossa força, ou a nossa força. Eu vou traduzir isso. Eu já ouvi tanta gente falar sobre esse versículo. O que Deus está dizendo é que ele fica alegre quando você está forte, não quando você está fraco. Ele fica alegre quando você está alimentado. Ele falou, eu criei a comida, o manjar para o ventre e o ventre para o manjar, mas ambos aniquilarei. Mas tem gente que quer aniquilar antes, não é? É porque você é gordão. É verdade, eu gosto de comer. Outro dia eu ouvi uma moça assim, ei, e o jejum? Jejua tu. Tu tem a vaidade de ficar desse jeito, jejue. Agora, põe um capeta aqui para ver se ele sai ou não sai. Uma vez eu era garoto e essa experiência foi curiosa. Houve um pregador muito famoso aqui em São Paulo, o nome dele, Missionário Manuel de Melo. Eu não tenho nada que dizer a favor nem contra ele, mas esse episódio foi muito interessante. Ele gostava muito de churrasco, verdade. E ele foi na região onde ele estava construindo a igreja, o grande templo, houve um churrasco, ele gostava demais de linguiça. Isso palavra de pastores que estavam lá, amigos e amigos meus também, da época. E no meio do churrasco houve um pedido para ele, olha, o missionário, por favor, ajude lá, tem uma mulher que manifestou o demônio ali. Ele foi lá. Ao chegar lá, o diabo falou, dizem que o diabo falou assim, ah, então você vem para cá com essa barriga cheia de linguiça para me expulsar? Acusando-o de glutão. E dizem que ele falou o seguinte, ô capeta, com linguiça ou sem linguiça, você vai sair em nome de Jesus. E o diabo foi embora. Irmão, isso é muito abençoador. Para mim é. Porque nada tem a ver com a linguiça, nem com a ausência da linguiça, nem com feijoada, nem a ausência dela, que o diabo sai. O diabo sai por causa do poderoso nome de Jesus Cristo. E não porque eu passei fome, ele vai sair no meu mau hálito. Incrédulos. O texto diz que eles não puderam expulsar, não é porque não tinham jejuado, é porque eles não criam. Agora, eu quero simplificar e resumir para não ficar muito longo. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou expulsar um capeta. E eu chego lá, diabo, eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Sai ou não? Sai ou não? Por que você não sai? Bem, eu não perguntaria. Por que você não sai? Quem você pensa que você é? Você é todo barrigudão aí, gordão aí, vai me expulsar? E eu falo, então capeta, fica aí. Fica aí, eu vou ali jejuar. E quando tiver jejuado, eu voltarei jejuado e vou te expulsar. E aí você vai sair. Eu já vi muita gente falar, ensinar, pregar isso. Oh, meu Deus do céu! Em outras palavras, Jesus é um mentiroso. O que você está dizendo é que o meu Salvador é um mentiroso. Ele falou, todo poder me é dado nos céus, na terra e até debaixo da terra. Portanto, ide em meu nome. Ele não falou, ide e jejuai. Ele não falou que haveria algum limite na autoridade do nome dele para expulsar demônios. Ora, se eu admitir a ideia de que os demônios não saem em nome de Jesus, mas saem em nome de jejum, ou em nome de Jesus e jejum, eu tenho que dizer que o nome de Jesus não tem poder, que tem que ser ajudado com um pouco de jejum. Dizendo que Jesus, então, não é aquilo que ele diz ser. Espera aí, pastor, o senhor está dizendo que o crente não tem que jejuar? Não, o crente não tem que fazer nada, ele tem que crer. Essa é a base. Agora, se você quiser jejuar, é bom, mas eu vou dizer como. Calado, só você, não conte a ninguém e se reserve. E não jejue para receber poder, que tu não vai receber, não. Não jejue para curar ninguém, tu não vai... Jejue só para adorar a Deus, fim de papo. Se você o ama, faça isso. Caso contrário, você está jogando seu tempo fora. Bom, você está fazendo alguma coisa boa para o teu corpo físico? Está economizando algum dinheiro, né? É. Mas não pense que isso tem algum valor espiritual. Não tem. Não tem. Então, quando eu vejo pessoas dizerem, vamos jejuar para destronar o homem forte.
Eu não sabia que tem algum trono de homem forte na Bíblia. Eu já li, olha, irmão, já li. Eu li que ele triunfou sobre os demônios na cruz. Eu li isso. E os expôs publicamente. Os despojou. Mas essa geração diz que não. Ela diz que não, tem principado, temos que jejuar, vamos fazer uma batalha de jejum, vamos passar o dia inteiro, toda a igreja de jejum. Incrédulos. É o que vocês são, incrédulos. Se vocês passarem o dia inteiro para louvar a Jesus, eu vou falar, meu irmão, me convide. Coisa maravilhosa, coisa preciosa, mas ficar o dia inteiro passando fome para dizer que vocês estão pagando o preço de alguma coisa, isso é religião falsa. Eu sei que eu vou trazer problemas com isso, mas o que eu quero dizer a você, primeiro, que esse texto aqui, ele não consta em muitos originais. E na versão atualizada ele nem existe, não é? Então por que Jesus disse, esta casta não sai exceto com oração? Eu vou explicar por quê. Porque, lembra que eu falei que você deve jejuar para intimidade com ele, se você quiser. Quando você ora, você torna-se sensível. É um exercício espiritual. Tem exercício físico, não é? Já viu que eu não gosto, né? Pelo meu jeitinho. Exercício físico, o cara corre, tal. Tem um exercício mental, a leitura, o pensamento. Né? Tem um monte de gente que não consegue ler um livro de 100 folhas, se sente cansado, ele é mentalmente atrofiado. E tem o espiritual também. Então, quando você ora, você está fazendo um exercício espiritual. Você está tornando a tua natureza sensível a Deus. Mas o que tem a ver isso com expulsar demônio? Porque estratégias que o derrotado tem, você vai ser instruído por Deus a respeito delas para arrancar os direitos. Vou dar um exemplo. Uma moça, uma mulher, vai e faz um pacto com Satanás, uma aliança. Olha, você me arruma um marido, eu te dou meu sangue. E aí o diabo fica atormentando essa mulher e ela acaba vindo na igreja. E você vai expulsar. Só que o diabo não está ali. O diabo está num argumento, há uma aliança. Você não sabe. Então, quando você ora, Deus te instrui. Então é nisso, para isso que serve a oração nesse aspecto. Não é só para isso, a oração é nossa comunhão com o amado, é como o relacionamento do namorado com a namorada, relacionamento íntimo. Então, para resumir, existe jejum coletivo? Não. Neotestamentário? Não. É bíblico? Não. Mas Israel, Paulo praticou muito judaísmo. Ele fazia coisas que eram hábitos da sua vida toda, da sua juventude, inclusive. Israel aprendeu a jejuar, nunca foi mandamento de Deus. Passeando entre as nações, foi herança das religiões pagãs. Mas Deus fala ao profeta Isaías, se não me engano, capítulo 58. Da onde se tirou a ideia? Deus está falando. A ironia do Salvador, do nosso Criador. Da onde você tirou a ideia que eu tenho o prazer que você fique com fome? Da onde você tirou essa ideia? Deus dizendo, não sou eu não, vai lá ler. Por acaso foi isso? É isso que eu quero? Não. Eu não quero que você fique com fome. Eu quero que você rompa com a impiedade, tire do vosso meio o estender de dedo, falar vaidade e assim por diante. A prática do Evangelho. Então, irmão, você quer desenvolver a sua fé na palavra de Deus, com confiança para curar enfermos e expulsar demônios? Comece a praticar o Evangelho, ame o teu próximo. Não fale mentira, sai de esquema, para de patifaria, para de roubar, para de mentir, para de prostituir, e aí vai. E comece a se encher do Espírito Santo, que é mandamento. Então, para encerrar, meu irmão, se você quiser jejuar, jejue. Só não vem para cá com essa conversa. As pessoas que conhecem o Evangelho não engolem isso. Mas se você é um evangélico, aí você come de baciar desse tipo de doutrina.
Mas quem conhece o Evangelho de Cristo já venceu essa sofisma, essa heresia. Se você tiver alguma dúvida, pense a respeito, procure na Bíblia, amém? E você vai ver que todas as vezes que houve jejum, nunca foi mandamento de Deus. Não, mas o povo lá, quando estava cativo, então na Pérsia, então eles jejuaram com a rainha e tal. Exato, porque eles quiseram. Se eles só tivessem feito o que, a princípio, confessado o pecado e orado, Deus teria abençoado. O jejum foi a atitude deles. Irmão, eu vou dar uma última instrução a você. Se você está em luta, não jejue. Não jejue. Você não pode jejuar agora. Se você quiser jejuar, jejue quando você estiver legalzão. Quando você estiver alegre, feliz da vida, tudo vai bem. Aí você jejua. Porque aí você tem condição psicológica, tem estrutura para fazê-lo. Mas se você estiver em luta, coma, fique forte para vencer o mal. Para ter raciocínio lógico. Amém, irmão? Deus te abençoe. A gente se vê mais uma vez em nome de Jesus. Amém, Jesus.